Portanto, gente, é o seguinte, eu estou vindo aqui hoje porque eu só posso inaugurar a obra até o dia 4 de julho. A partir de amanhã eu não posso inaugurar mais obra por causa das eleições. Pois bem, em função dessa restrição da legislação eleitoral, o Lula e o PT precisaram fazer alguns ajustes na sua estratégia de uso da máquina pública em favor da campanha do petista. Na semana passada, inclusive, um parecer do Ministério Público Eleitoral já ligou um alerta no Planalto por concordar com a existência de propaganda antecipada em um pedido explícito de votos que Lula fez para Simone Tebet e Marina Silva em um evento alguns meses atrás. Tanto que o governo passou a preparar com urgência um levantamento com publicações dos seus próprios ministros em redes sociais para que a AGU analisasse possíveis riscos de novas punições. Enfim, é em meio a esse contexto que entra a nova estratégia de Lula e do PT. O presidente não pode fazer nenhuma inauguração, mas ele continua participando exatamente do mesmo tipo de evento que vinha participando até então. Só que agora eles dão outros nomes a essas cerimônias. Na tarde de ontem, por exemplo, foram 2 eventos consecutivos, um em São Caetano do Sul e outro em São José dos Campos. Mas em vez de chamar de inauguração, de anúncio de investimentos ou de qualquer outra coisa nesse sentido, o canal de Lula chamou apenas de visita a laboratório e visita a projeto, e o canal do PT chamou de fala com a imprensa em ambos os casos. Eu até poderia entrar aqui na discussão sobre os inúmeros problemas causados pela possibilidade de reeleição no Brasil, como o óbvio uso da máquina pública em favor do candidato que está exercendo o mandato, e também sobre como a tentativa da legislação eleitoral de mitigar esses problemas acaba fazendo apenas com que o governo em exercício, seja ele qual for, deixe de funcionar parcialmente. Mas isso é uma discussão longa, então vamos deixar para outro vídeo. Vamos agora às declarações dadas por Lula. Todas as falas que eu destaquei aqui foram do primeiro evento, aquele em São Caetano. E a primeira até parece muito inocente à primeira vista, mas esconde muita coisa controversa por trás dela. Você veja, eu moro em São Bernardo desde 1965. É a primeira vez que eu entro no Instituto Mauá. Primeira vez. Precisei ganhar um 3º mandato para poder vir aqui em Mauá. Não é fraco. E fiquei feliz porque é o seguinte, o Instituto Mauá, que é aqui dirigido pelo nosso superintendente de tecnologia, José Carlos Souza, e pelo José Roberto Augusto de Campos, que é o superintendente administrativo, eu fiquei muito feliz porque não pertence à prefeitura, não pertence ao Estado e não pertence à União. Pertence à sociedade civil e aos colaboradores, seja empresários, seja o BNDES, seja o Ministério de Ciência e Tecnologia, que aporta recursos para o desenvolvimento de pesquisa. É um exemplo de um instituto tecnológico de muita representatividade para o nosso país. Traduzindo, é uma instituição privada. Apesar desse instituto específico ser uma associação sem fins lucrativos, o fato é que Lula está exaltando uma entidade da iniciativa privada que é de utilidade pública. E esse não foi o único elogio nesse discurso. Eu estou dizendo isso porque aqui é um centro de excelência. Agora, a felicidade que Lula disse sentir com esse instituto privado não parece muito coerente com a visão que ele sempre defendeu em relação às estatais. Eu não sei se você se lembra, mas no dia 25 de junho eu mostrei aqui no canal uma fala de Lula em um evento no Mato Grosso do Sul, naquele mesmo dia, onde ele não só criticou qualquer ideia de privatização, como sempre faz, como ainda veio com essa. Eu queria que aparecesse um gênio aqui, na frente da imprensa, um gênio, e explicasse o que o povo brasileiro ganhou com a privatização da BR Distribuidora. Eu quero que apareça um gênio para explicar ao mais humilde dos brasileiros o que o Brasil ganhou com a gente privatizando a BR. O que o Brasil ganhou quando venderam a Liquigás. Mas além da incoerência entre os discursos,
Por que eu digo que há muita coisa controversa por trás disso? Muito simples, porque essa contrariedade tão convicta de Lula em relação a qualquer tipo de privatização não é justificada por uma preocupação com o funcionamento da empresa ou o retorno dela ao país. A questão aqui é ter o poder de controlar setores, ter poder de indicar pessoas para as diretorias e, com isso, ter mais oportunidades de acordos políticos, mas também as oportunidades geradas por este controle para a prática de algumas coisas obscuras, se é que você me entende. Na própria Petrobras, nós já tivemos um grande exemplo disso no passado. Agora, acredite se quiser, mas as próximas falas que eu separei são ainda muito, mas muito piores do que a que eu mostrei até aqui. Lula precisou de apenas 23 minutos para destruir décadas de militância de esquerda. E essa fala que eu vou mostrar agora é justamente o melhor argumento que alguém poderia apresentar contra o socialismo defendido pelo próprio Lula. Porque toda vez que você estiver conversando com uma pessoa, e essa pessoa for muito teórico, e essa pessoa pode ser aqueles que sabem tudo, sabe aquele cara que você pergunta, te fala bom dia, aí vai de responder bom dia, ele explica como é que dá o dia. Então, quando você vai conversar com uma pessoa muito inteligente, muito sabida, professor, muito sabida, você tem que perguntar se o conhecimento teórico dele já foi colocado em prática em algum lugar. Se já foi colocado em prática, significa que aquela teoria é execuível. Pois é, Lula e seus aliados socialistas no mundo todo são muito sabidos, como o próprio diz, quanto ao socialismo na teoria. Agora, os lugares onde ele já foi implantado na prática mostram um cenário bem diferente do que eles dizem. O principal exemplo atual disso é Cuba, que vive há muitos anos em um cenário de escassez de alimentos, de medicamentos, de combustível, com apagões frequentes, entre outras coisas. A alimentação da população é racionada, tanto que o cidadão cubano possui uma libreta, que é uma espécie de caderneta onde são registrados as quantidades que cada um pode pegar de cada alimento. Não há eleições livres e transparentes no país, não há liberdade de imprensa e liberdade de expressão, justamente para controlar a imagem que é transmitida para o mundo e para os próprios cidadãos. Mas a culpa é sempre colocada no embargo dos Estados Unidos. Outro exemplo é a Coreia do Norte, provavelmente o país mais fechado do mundo. Sofrendo de insegurança alimentar crônica, de pobreza generalizada, de repressão política severa e de qualidade de vida muito baixa, a Coreia do Norte se mostra extremamente pobre em comparação à sua vizinha Coreia do Sul, sendo que ambas partiram de condições muito semelhantes na divisão da península. O militante de esquerda vai argumentar que a China é um exemplo bem-sucedido, só que aqui entra um detalhe muito importante. Apesar de ser controlada, de forma muito autoritária, por sinal, pelo Partido Comunista, a China abandonou há décadas o modelo econômico socialista planejado por Mao Tse-tung e, a partir das reformas iniciadas por Xiaoping, adotou amplamente princípios típicos do capitalismo ocidental. Recentemente, esse modelo chinês de Xiaoping chegou a ser mencionado e elogiado por Gilmar Mendes em uma sessão do STF, onde ele citou o famoso ditado de que não importa a cor do gato, desde que ele casse o rato. Agora, voltando ao discurso de Lula, ainda tem um último trecho que eu separei e esse, na minha visão, é a cereja do bolo. Hoje tem um Twitter do presidente Trump. Tem um tweet dele dizendo que ele vai desobstruir o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz é aquele canal entre o Irã e o resto do mundo que o Irã não deixa passar navio com petróleo. Ele fez um Twitter, Luiz Mercadante, dizendo que ele vai desobstruir. Mas cada navio que ele desobstruir, que ele tirar do estreito, o dono do petróleo tem que pagar 20% para ele. Isso antigamente chamava-se pirataria. Não é isso? Absurdo, não é mesmo? Cobrar 20% sobre aquilo que não lhe pertence. Agora, vem cá. E quando é o Estado que cobra do seu próprio cidadão 27,5% de imposto sobre aquilo que ele ganhou como salário pelo seu trabalho? E quando é o Estado que cobra um percentual próximo aos 10% do salário do trabalhador como contribuição para cobrir os furos de uma previdência que muito possivelmente não conseguirá garantir no futuro a aposentadoria prometida a esse trabalhador? E quando é o Estado que cobra diferentes alíquotas de impostos como IPI, ICMS, PIS, COFINS, IRPJ, CSLL sobre as empresas que produzem riqueza para esse país? E quando é o Estado que impõe uma carga tributária tão alta que faz com que praticamente metade do preço pago por um produto pelo cidadão seja apenas de impostos? Eu concordo com o nome pirataria, seu Lula.
Tanto que eu acho que poderia ser este o nome para essa exploração que ganhou máscara e maquiagem para não parecer tão escancarada e passou a ser chamada apenas de imposto.